O burro do Shrek é um ser humano transformado em burro e eu posso provar. Eu sou o Imaginalg e hoje nós vamos falar sobre o passado do burro do Shrek. Quer dizer, é uma teoria que eu criei e desenvolvi baseado no filme Shrek e Pinóquio, que explicam a origem desse personagem que a gente tanto ama. Pois é, o burro nem sempre foi um burro e nem sempre se chamou um burro também. Então já sabe, né? Deixe seu gostei logo no começo do vídeo porque a sua cabeça vai explodir hoje. Ah, Imaginalg, mas você já fez um vídeo falando sobre essa teoria? Correto, porém, esse remake aqui do meu próprio vídeo tá mais completo, tem mais evidências e tem novas informações. Então relaxa que você vai gostar. Shrek é com certeza uma das minhas animações favoritas de todos os tempos, porque ela brinca justamente com o universo dos contos de fadas. Mas tem uma coisa que sempre martelou a minha cabeça, é de onde que veio o burro. Porque todos os personagens do filme Shrek em si vieram de outros contos de fadas. Tem o lobo da Chapeuzinho Vermelho, o Pinóquio, os Três Porquinhos, o Gato de Bota, as princesas. Só que o burro é o único personagem dali, tirando o Shrek, obviamente, que não vem de lugar nenhum. É como se ele fosse um personagem original da franquia. Bom, pra gente descobrir o passado do burro, vamos entender o que a gente sabe sobre ele agora. Inicialmente, nós sabemos que lá no primeiro filme do Shrek, ele foi vendido pela sua dona. Ou pelo menos quase foi vendido, porque ele escapou e se tornou amigo do Shrek e viveu todas as aventuras que a gente sabe hoje. Olha, pelas minhas pesquisas que eu fiz na internet, só existem 2 burros falantes na história da humanidade. Antes do próprio burro do Shrek, óbvio. O primeiro é o burro de Balaão. Balaão é um homem da Bíblia cristã que em certo ponto conversa com um burro. Mas é impossível que o burro do Shrek que a gente conhece tenha sido baseado no burro de Balaão. Primeiro porque é da Bíblia, né, cara? Não faz sentido nenhum. Não tem nada do universo do Shrek que faz alguma conexão com Bíblia, enfim, não faz sentido nenhum. E outra, na verdade, nem era um burro na Bíblia, era uma jumenta. Eu não sei a diferença de um burro pra um jumento, mas enfim, era fêmea. Uma jumenta que falava em nome de Deus pra Balaão, era como se Deus estivesse falando ali pela jumenta. Eu não vou contar a história aqui, mas enfim, é isso. É só pra vocês entenderem que não faz sentido nenhum com o burro do Shrek. Ok, o segundo burro que fala que eu encontrei é literalmente o burro falante do Sítio do Pica-Pau Amarelo. São os únicos 2 que existem. Bom, obviamente o burro do Shrek não é o burro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele é exatamente o oposto dele. Porque o burro falante do sítio é um burro inteligente e o burro do Shrek é um burro. Ou seja, o burro do Shrek não é de outra história. Ele é um personagem original da franquia do Shrek. Ou será que não? Aí é que entra a minha teoria. Precisei de uns cachos de banana pra criar, mas vamos aos fatos aqui. No Pinóquio da Disney, como sabemos, existe um lugar chamado Ilha dos Prazeres. Se trata de uma ilha onde diversos meninos desobedientes são levados em uma armadilha. Segundo o filme do Pinóquio, se você for um menino desobediente, um estranho vai aparecer pra você e vai falar que ele vai te levar pra um lugar muito legal e divertido. Se você não ouvir a sua consciência, que foi o caso do Pinóquio, você vai aceitar o convite e vai parar na Ilha dos Prazeres. Inicialmente parece uma espécie de paraíso para crianças desobedientes. Uma ilha onde você pode fazer tudo o que quiser, quebrar tudo sem ninguém brigar contigo. E fumar e beber, que não é realmente um sonho de toda criança, mas tem lá também. A grande questão é que todas as crianças dessa ilha têm uma coisa em comum. Todas elas são burras. O Pinóquio é burro demais, claro, ele literalmente nasceu ontem. Por isso ele é enganado várias vezes no filme. E todas as crianças que estão naquela ilha também são burras pra caramba, né? Ao invés delas irem pra escola, elas gazetaram e foram parar na Ilha dos Perdidos. Assim como o Pinóquio. Cara, o Pinóquio gazetou o primeiro dia de aula. Gazetou. Eu tô falando uma expressão que não existe no resto do Brasil, né? Mas significa faltar aula. Mas o ponto principal é que depois que as crianças tocam o zaralho e começam a quebrar tudo, fazem o máximo de besteiras possíveis, elas começam literalmente a se transformarem em burros. É alguma magia da ilha que a gente não entende e nem precisa entender. O Pinóquio só não virou um burro por completo, apenas nasceu orelhas e um rabinho, porque ele parou de fazer besteira um pouquinho antes da transformação acontecer. E aí a minha teoria é justamente que o burro do Shrek é uma dessas crianças aí que foram levadas pra Ilha dos Prazeres e transformadas em burro. Obviamente eu não vou saber qual criança, porque tem várias e de tempos em tempos mais crianças entram, então ele nem necessariamente foi da mesma época que o Pinóquio, mas tá tudo bem conectado pra mim. Ah, mas Shrek é da DreamWorks e Pinóquio é da Disney, esses filmes não podem estar conectados. Errado! Essa é a única vez que isso não interfere no sentido da teoria. Porque o Pinóquio, literalmente, existe no universo do Shrek. Só tem uma diferença entre o Pinóquio da Disney e o Pinóquio da DreamWorks. No final do filme da Disney, o Gepeto, pai do Pinóquio, perdoa o seu filho por ter feito todas aquelas besteiras, fugido da escola, ir pra Ilha dos Prazeres. Ele é perdoado e eles vivem lá felizes. E na história do Pinóquio do Shrek, o Pinóquio não foi perdoado. O Gepeto ficou com raiva do Pinóquio e o vendeu pra guarda real como se ele fosse um boneco endemoniado. 5 moedas pelo brinquedo endemoniado. Podem levar. Pai, por favor, não me deixe.
O próximo. Mas o que é fato é que os dois Pinóquios, tanto da Disney quanto da DreamWorks, passaram pelo mesmo lugar na história, a Ilha dos Prazeres. Um foi perdoado por ir pra ilha e o outro não foi. Faz parte, são universos alternativos. Porém, há crianças transformadas em burros nos dois universos. E olha só, no filme do Pinóquio é mostrado que de vez em quando acontecem algumas anomalias na transformação. O intuito de transformar crianças em burros é vender esses burros para as fazendas. Vá pra dentro. Esses meninos vão dar um bom preço. Só que de vez em quando uma criança acaba se transformando em um burro, mas continua falando. Sei lá por quê. Por favor, eu não quero ser burro. Aí no filme do Pinóquio, nós vemos que essas crianças que continuam falando após se transformarem em burros são separadas em um local específico. Provavelmente para serem executadas, porque chamariam realmente muita atenção se saírem por aí falando na forma de um burro, né? Deixa eu sair. Quietos! Vocês se divertiram, meninos? Agora tem que pagar. Então esses burros que ainda falam não servem pra vender, porque chamaria a atenção da polícia. Ok, de alguma forma, que eu não vou saber falar aqui, o burro do Shrek que nós conhecemos conseguiu escapar da Ilha dos Prazeres sem morrer. Talvez ele tenha visto o que acontece com os burros que não falam e aí resolveu fingir que não sabe falar pra poder se safar. E aí aquela senhora que a gente vê lá no primeiro filme do Shrek comprou o burro sem saber que ele falava. Quando ela descobriu que ele era um burro falante, foi lá e tentou vendê-lo para a guarda real. Ok, se isso não foi o suficiente pra convencer você, calma que eu tenho ainda mais duas evidências no próprio filme do Shrek que comprovam que o burro foi um ser humano que se transformou em um burro. Perceba, no filme Shrek III, o burro diz o seguinte: eu tremo só de lembrar dos trotes da minha turma puxando a minha cueca. O Gato de Botas obviamente pergunta: mas burro, como é que eles podiam puxar sua cueca se eu nunca te vi usando uma? E o burro vai lá e responde o seguinte: tem certas coisas na vida que é bem melhor não comentar. Tá claro que ele já foi um ser humano, essa é a única explicação. Ele não quis falar mais detalhes pro gato porque com certeza ele tem muita vergonha disso. Antes de virar amigo do Shrek, o burro sofria com uma vida de abusos. Por favor, não me entrega, nunca mais vou ser teimoso, eu posso mudar, vai, me dá outra chance. Cala a boca. Quando ele virou um burro, ele foi constantemente maltratado e ridicularizado pelas pessoas. Então é um tema difícil pra ele, por isso que ele não quis falar sobre o passado dele naquele momento. Outra evidência claríssima que eu descobri assistindo Shrek essa semana está no mesmo filme Shrek III. No momento em que o burro troca de corpo com o Gato de Botas, o Gato de Botas começa a relinchar no meio das suas frases como se ele não tivesse controle sobre isso. Elas foram feitas em Madrid pelo melhor. Óbvio, né? Ele acabou de se transformar num burro, por isso que ele fica relinchando automaticamente. Mas olha só o que o burro diz pra ele em seguida. Você aprende a controlar isso. Você aprende a controlar? Como assim aprende? Um burro que nasceu burro não aprende a controlar, ele já nasceu sabendo relinchar. Essa frase só faz sentido se em algum momento da sua vida ele não tivesse sido um burro. Será que é porque ele era uma criança que foi transformada em burro e teve que aprender a controlar os seus novos instintos de burro? Pra mim tá mais do que claro que, no mínimo, o burro falante é sim um ser humano transformado em burro. Ah, mas no segundo filme do Shrek, o burro bebe a poção que transforma animais em humanos e vira um cavalo. Aí é que tá o erro. Eu sempre recebo mensagens no Instagram de pessoas falando que isso é um furo na minha teoria. Mas não é, não é. A poção do Shrek não transforma animais em humanos. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. A poção é a poção da felicidade, mais especificamente ainda vinculada à beleza. Ou seja, já que o burro tomou a poção na sua forma de burro, a poção se baseou nele como um burro. Como se faz um burro ficar bonito, transformando ele num cavalo, não é? A poção não transforma ninguém no que ele era no passado e nem desfaz feitiço nenhum. Ela é um feitiço. Tanto que o Shrek nunca foi um ser humano no passado e se transforma em um. Simplesmente porque a lógica da poção deve ter sido que um ogro é muito feio e ele não tem como ficar bonito. Então ela transformou o Shrek num ser humano, um homem bonito, que é o mais próximo que tinha de um ogro. Da mesma forma que o burro foi transformado em um cavalo, que era o mais próximo que tinha de um burro, porque não dá pra ter um burro bonito, tem que ser um cavalo. Isso não é um furo na teoria, simplesmente não tem nada a ver com ela. E outra, o burro já se acostumou com a ideia de ser um burro. Ele já é um adulto, já passou tantos anos nessa forma de burro que a gente vê, que ele nem deve se lembrar da época que ele era um ser humano, uma criança. Tanto que ele simplesmente se chama burro. Com certeza esse não é o nome de batismo dele, mas quando ele se transformou em um burro, todo mundo começou a chamar ele de burro. Quem quer dar nome pra um burro, ainda mais um burro chato igual ele? Ele acabou se acostumando com a ridicularização e é isso, ele mesmo se chama de burro hoje em dia. Então ele já aceitou a ideia que ele é um burro, vai sempre ser um burro, e ele não pretende voltar a ser um ser humano. Ele já teve filhotes com um dragão, velho.
não tem mais o que fazer mesmo. Então, basicamente, o burro é um dos moleques bagunceiros que foram levados pra Ilha dos Prazeres e transformados em burro. Isso porque o Pinóquio tá no filme e porque ele não pertence a nenhum outro conto de fada que a gente conheça, diferente de todos os outros personagens do filme. E também porque no próprio filme existem evidências claras de que ele já foi um ser humano antes. Bom, gente, é isso. Essa é a minha teoria sobre o passado do burro. Mas e você? O que você achou dessa teoria? Acha que faz sentido ou eu tô fumando banana? Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa teoria pra eu ler, beleza? Clica no gostei aí embaixo se você curtiu pra eu trazer mais vídeos assim. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo novo aqui toda segunda e quinta ao meio-dia. Ativa o sininho aí. E me manda também uma mensagem lá no Instagram, @ImaginagoTV, ok? Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça.